Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre regras e princípios? Observe, o direito, ele não se resume a um conjunto de palavras escritas num dispositivo legal. É mais que isso. O direito exprime em normas jurídicas os valores que a sociedade deseja proteger. Por exemplo, a liberdade, antes de ser um direito previsto na Constituição Federal, é um valor amplamente aceito pelos indivíduos e considerado indispensável à dignidade humana. As normas jurídicas que expressam esses valores podem ser classificadas em duas categorias básicas: as regras e os princípios. Nesse sentido, vale a pena discorrer um pouquinho sobre regras e princípios. As regras contemplam previsões de conduta determinadas e precisas, ou seja, entre várias alternativas de conduta, as regras determinam como os sujeitos devem, é obrigatório, não devem, é proibido, ou podem, é facultado, se conduzir. Um exemplo de uma regra é o comando do artigo 2º da Lei de Licitações, pelo qual as compras e alienações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na referida lei de contratação direta. Assim, ao efetuar uma compra para a administração, o agente público deve necessariamente observar a regra prevista na lei, ou seja, ele deve realizar a licitação previamente, ao menos que se depare com alguma das hipóteses excepcionais também previstas na lei em que é admitida a contratação direta. Nesse caso, a ponderação entre fazer ou não fazer a licitação já foi feita pelo legislador. Cumpre ao agente público apenas cumprir a regra. Os princípios, por sua vez, determinam o alcance e o sentido das regras, servindo de parâmetro para a exata compreensão delas e para a própria produção normativa. Os princípios, ao contrário das regras, não se restringem a fixar limites ou a fornecer soluções exatas. Na verdade, eles consagram valores a serem atingidos. Dessa maneira, os princípios não fornecem solução única, mas sim uma série de alternativas. Por ocasião da aplicação dos princípios, é necessário que se escolha por uma dentre diversas soluções possíveis. Por exemplo, um dos princípios que regem as licitações públicas é o princípio da igualdade entre os licitantes. Por este princípio, não é admitido o estabelecimento de condições que impliquem preferência a favor de determinados licitantes, em detrimento dos demais. Portanto, a igualdade entre os licitantes é um valor a ser perseguido na produção e na aplicação das regras da licitação. Assim, caso determinado agente público responsável por elaborar um edital de licitação se depare com uma situação na qual inexista regra jurídica apontando de maneira evidente a solução, ele deve analisar as circunstâncias do caso concreto, ponderar as diversas possibilidades e, enfim, adotar as providências que não prejudiquem a igualdade entre os licitantes. As soluções podem então variar em cada caso, mas devem ser sempre motivadas ou justificadas pela aplicação do princípio. A doutrina nos ensina que as regras são operadas de modo disjuntivo, vale dizer, o conflito entre as regras é dirimido no plano da validade. Havendo mais de uma regra aplicável a uma mesma situação,
apenas uma delas deverá prevalecer. Um exemplo. Num conflito entre as leis, vale o entendimento de que a norma superior prevalece sobre a norma inferior, ou seja, a Constituição prevalece sobre as leis e estas sobre os decretos e assim por diante. Se as normas forem equivalentes em termos de hierarquia, aplica-se o critério cronológico ou da anterioridade, ou seja, a lei mais nova prevalece sobre a lei mais antiga. Por fim, existe ainda o critério da especialidade, em que a lei especial derroga a lei geral. Os princípios, ao contrário, não se excluem na hipótese de conflito. Uma vez que são dotados de determinado valor ou razão, o conflito entre princípios deve ser resolvido mediante a técnica da ponderação de valores, ou ponderação de interesses. A ponderação é possível porque os princípios, ao contrário das regras, não possuem hierarquia entre si. Vale dizer, não há princípio mais ou menos importante. Todos se equiparam. Um exemplo de ponderação que eu poderia citar aqui seria o seguinte: na ocorrência de ilegalidade, é dever da administração e do Poder Judiciário anular o ato administrativo. Esse dever decorre diretamente do princípio da legalidade. No entanto, é possível que o princípio da legalidade ceda espaço para o princípio da segurança jurídica, nos casos em que a manutenção do ato ilegal causar menos prejuízo que a sua anulação. E como trazer esses conceitos para o objeto do nosso estudo? Conforme ensina o professor Marçal Justem Filho, a estruturação do direito administrativo é produzida pela Constituição, da qual delineia os princípios fundamentais, indica as situações em que será indispensável a existência de regras e fornece ainda as diretivas de desenvolvimento do sistema normativo. Portanto, além das inúmeras regras aplicáveis ao direito administrativo, a maioria positivadas nas leis que eu vou tratar daqui por diante, os princípios também orientam o estudo e a aplicação desse ramo do direito, o direito administrativo, talvez até em grau maior do que em outros ramos, porque eles constituem a base, o alicerce, o sistema fundamental do sistema de regras, de tal maneira que alguns doutrinadores chegam a dizer: violar um princípio é mais grave do que violar uma norma, uma regra.